E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, eu sou um dos embaixadores aqui da Space Squad e eu tô aqui com a Ali. E aí pessoal, eu sou a Ali, eu também sou embaixador do Space Squad. Space Squad, para quem não conhece, que é uma comunidade da Rocket City, totalmente voluntária, em que a gente está aqui para ajudar a comunidade, criando os eventos, fazendo podcast, fazendo os meetups, fazendo o Space API e várias outras iniciativas que a gente tem nessa comunidade. A gente está aqui para compartilhar conhecimento com vocês e aprender com os convidados e também com vocês. Então, quem tiver a fim de fazer parte do Space Squad também, quiser compartilhar, já estiver compartilhando e quiser entrar e ter acesso a gente e a Rocket City também, na descrição sempre tem o link, junto com as redes sociais, sempre tem o link do Space Squad, do nosso site, onde tem o rostinho bonito de todo mundo. E lá no finalzinho tem o botão para você ter acesso ao formulário de inscrição e assim que tiver uma nova seleção, quem sabe você não pode virar o próximo Space Squad. Exatamente. E a gente tá aqui em um episódio incrível com o Abras. Hoje a gente falou sobre um monte de coisa, né? A gente vai tocar em assuntos sobre qual foi o começo do Abras. Ele começou com contabilidade, gente. Então ele fez uma migração de carreira, já dando spoiler, muito fera. E como foi esse processo? Oi? Muito fera, muito fera. Muito fera. E foi um processo em que ele foi empreender, depois foi para Xiaomi, fez a transição para Rocket. Ele explica como foi tudo isso e como, o começo dele fez essa diferença, como foi o impacto das pessoas. Eu acho que é um episódio que tem muito para agregar para todo mundo. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais. Vai lá, Abras. Depois do chat GPT aqui, modo Tá vendo? humano. Ele é incrível nisso. Vou me apresentar. Fala aí, pessoal. Meu nome é Abraão, mas pode me chamar de Abras ou de Abe, como tá lá no Instagram. Eu sou sócio da Rocket City e embaixador desse super foguete carregado de propósito e que está super impactando aí o mundo e a comunidade de devs. Exatamente. O episódio de hoje está muito incrível, está muito emotivo, mas também muito informativo. Tem muita coisa que dá pra gente tirar daqui e aprender. E eu acho que foi um dos episódios mais incríveis, porque realmente teve muita história legal aqui nesse episódio. Então, vamos lá, partiu. Bora pro episódio. Valeu! E aí, Abras, conta um pouquinho mais da sua história. Bom, vamos lá. É uma história longa, mas a gente tem 3 dias e 4 noites, então eu vou conseguir falar para todo mundo um pouco da história. Mas de forma bem breve, eu gosto de falar muita essência dessa trajetória, né? Eu gosto muito de contar que é uma história improvável para a minha realidade, de onde eu saí. E da onde que o Abraão saiu? O Abraão saiu de uma família muito simples, de pais pernambucanos, que veio desbravando aí as cidades do Brasil afora até chegar em São Paulo. Cresci na periferia de São Paulo a minha vida inteira, estudei em escola pública. E de forma muito engraçada, assim, né? Eu falo que o universo, ou Deus, não sei, sempre direciona a gente para um caminho de muito aprendizado. E eu notava que desde a época da escola, assim, tinha uma coisa diferente em como eu me relacionava com as temáticas educacionais, né? Só que eu ainda não sabia o que eu queria ser, né? Para que caminho que eu vou, tal. E eu fui para um caminho muito tradicional, né? Muito guiado ali pelos meus pais. Falei assim, não, vai para algo mais seguro. E aí eu decidi estudar contabilidade. E por 8 anos eu trabalhei com auditoria financeira. Só que nesse ciclo da minha vida, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que, cara, tava incompleta ali a vida, a rotina. Eu era um cara que fazia relatório. E aí, por volta de 2011, 2012, eu saí da auditoria e decidi empreender. E nesse caminho, eu descobri absolutamente tudo que estava meio que em falta ou que eu ainda não tinha entendido na época da escola, na época da faculdade, assim. Eu fui por esse caminho para descobrir que eu queria me conectar com algo com propósito. E foi no empreendedorismo que eu achei isso. Foi no empreendedorismo que eu achei essa resposta, né? Então, em 2011, eu começo a empreender.
abro uma consultoria ali de marketing, depois a gente consolida uma fábrica de software, e nessa fábrica de software a gente começa a se relacionar com startups e com desenvolvedores. Entendemos que não era muito a nossa praia, que era uma área muito difícil, a gente queria trabalhar com uma estrutura de tecnologia, e a gente vai para frente de hackathons. Então a gente cria a Xiaoyi, que era uma startup que liderou toda a dinâmica e a metodologia de hackathons aqui no Brasil e no Vale do Silício. Então, hackathons, só para quem não conhece, são maratonas, né, de tecnologia, que a galera fica ali 48 horas trabalhando no final de semana para desenvolver uma solução e tudo mais. Podemos falar um pouquinho sobre esse tema na sequência. E em 2021 fizemos uma fusão, a Xiaoyi faz uma fusão com a Rocket City, né? E aí a gente une os dois universos, as duas histórias, e aqui estou eu hoje, não mais na operação da Rocket City, mas como embaixador, trabalhando aí arduamente em levar toda a nossa história, todo o nosso legado para as comunidades techs. Então, num resumo bem curto, acho que a história se resume nisso. Cara, muito massa. Eu acho que deu para entender bastante de onde você veio, as coisas que você já participou. Eu queria entender o porquê você escolheu empreendedorismo e saindo de contabilidade, né? Você Legal. ficou 8 anos com contabilidade, que é algo, eu acredito que já não tenha muito a ver com o que você faz hoje. Mas deu para utilizar? Realmente não tem a ver? Teve alguma coisa a ver? Te ajudou? Legal. O que eu gosto de falar é que, assim, não me peça para fazer nem a minha declaração de imposto de renda, que eu não tenho paciência, eu não tenho conexão mais com essa realidade. Então, no fundo, é meio triste, mas eu decidi não usar nada dessa história na construção da nova. E eu acho que essa mudança ela acabou acontecendo na minha vida porque, de fato, eu queria me conectar com propósito. E aí, o que é propósito? Fica tão vago, né? Então, assim, eu queria realmente sair de uma esfera. E não é desvalorizando ou falando sobre os desafios de ser contador, de ser auditor, mas é uma rotina muito pragmática, assim, sabe? Você recebe um escopo, você tem que desenrolar aquilo, é algo burocrático, é algo que não, de certa forma, vai trabalhar ali na sua esfera criativa, no seu modo mais dinâmico. E aí eu falei, cara, não, será que é isso que eu quero? Dizem que a comunidade também é muito diferente da comunidade de tecnologia, né? Total. Quando você entra numa área mais burocrática e vai para uma área de tecnologia onde a criatividade é maior, né? Exato. E aí, o que eu me deparava, assim, é uma realidade muito burocrática e muito conservadora. Inovar nessas áreas não é impossível. Acho que hoje mudou muito, né? Não é a mesma coisa do que 11 anos atrás, mas ainda assim é um mercado conservador. E eu estava numa época de explorar possibilidades. Então, assim, para vocês entenderem, né? Você está falando de busca por propósito. Eu conheci o Terron, que foi o meu primeiro sócio, na igreja. A gente fazia trabalho voluntário em casas de recuperação com os jovens. Então, assim, o que a gente fazia? A gente ia lá na casa de recuperação, fazia churrasco, fazia bate-papo com a galera que ninguém queria ouvir. Ninguém queria ir lá para a casa de recuperação, lidar com pessoas em vulnerabilidade social, com desafios sociais. Muitos deles não eram nem aceitos pelas suas próprias famílias. E eu com o Terron, montava um grupo, né, de pessoas que queriam lá, de certa forma, se conectar com esses dependentes químicos. Então, era algo que, para a gente, isso era propósito, né? Então, olha de onde iniciou toda a minha jornada empreendedora, né? E aí, quando a gente decide criar a Horizon 4, na sequência, enfim, a Xiaoyi, era muito com essa resposta, né? Tipo, poxa, o que eu posso fazer que eu posso, de certa forma, oportunizar algo de forma mais eficiente para uma empresa, mas gerar empregabilidade, de repente, cara, gerar oportunidade. E ambos os negócios se consolidaram muito nisso, né? Então, assim, quando a Xiaoyi foi construída ali, né, que a gente fundou e começou a ganhar um espaço no mercado, eu não sei dizer para vocês hoje em números, mas assim, a cada hackathon, que, sei lá, tinha cerca ali de
de 70, 80 participantes, a gente tinha diversas pessoas sendo promovidas, diversas pessoas pegando toda a experiência do hackathon e aplicando em novas oportunidades de trabalho. A gente tinha pessoas que migravam de área porque realmente tinha descoberto ali naquela jornada que, poxa, eu posso me arriscar mais nisso, me arriscar mais naquilo. Então, para mim, isso era propósito, né? Para mim, isso é oportunidade, é gerar, de certa forma, uma mudança social na vida das pessoas. Quando a Xiaoyi faz a fusão com a Rocket City, eu vivi isso vezes 10. A Xiaoyi tinha uma comunidade de 100 mil devs impactados. A Rocket City, no momento da fusão, tinha mais ou menos 500 mil devs dentro da nossa plataforma. E era algo que assim, era muito maior. Então, assim, poxa, por meio da educação, eu consegui me conectar com o mesmo propósito que eu tinha na Xiaoyi. Então, empreender, para mim, tem muito essa conexão. Assim. Acho que é a oportunidade, de fato, de você trabalhar com a chance de mudar a vida de pessoas. E isso parece muito utópico, né? Isso parece assim, mas e no final do dia você ganha dinheiro também? Porque isso é um ciclo normal, é óbvio. Né? Então, assim, a empresa tem que sustentar, a empresa tem que pagar funcionário. Sustentar essas ajudas, né? Então, assim, é óbvio. Eu acho até engraçado, levantando até um tema aqui, que eu vejo, às vezes eu encontro algumas pessoas da comunidade e falam assim, mas a Rocket oferta ensino e cobra por isso. Não, é a lógica de qualquer negócio. Se você quer ajudar as pessoas, você precisa se ajudar também. Se você não te der o salário para que você consiga viver a sua vida, dificilmente você consegue parar e tirar o tempo para ajudar os outros. E tem um ponto que eu acho também que é super importante a gente falar, é que, cara, como que a gente coloca de pé uma operação desse porte, né? Como que a gente paga colaborador? Então, assim, tem todo um fluxo que esses bastidores, às vezes as pessoas não enxergam, mas ele está ali, né? E tem alguém que tem que liderar isso, tem, enfim, vários desafios para se empreender no Brasil. Então, uma coisa que eu gosto muito, muito de falar é isso, assim, eu amo essa trajetória porque eu consegui, em todas as etapas, ver pessoas sendo impactadas. Então, quando eu saio da contabilidade, tem muito disso, assim, tem muito dessa conquista de... Cara, ali eu estava fazendo algo muito mecânico, né? Eu estava ali trabalhando em cima de relatórios, estava numa ascensão de carreira interessante, mas eu estava fazendo coisas que eram muito para cumprir uma tabela, para cumprir uma necessidade burocrática. E quando eu vou para esse universo empreendedor, aí eu descubro um mundo incrível de possibilidades, e, de certa forma, até de transformar o país, sabe? Então, assim, no meio dos hackathons eu vi isso, dentro da Rocket a gente vê isso todo dia, e é a nossa missão. Muito legal. A diferença de impacto deve ter sido muito grande. Quando você é contador, às vezes você impacta uma pessoa ou um processo, e quando você é empreendedor, você tem a liberdade de impactar muito mais gente, e em um âmbito muito maior. Então, exato. E uma liberdade muito maior também, né? Imagino, porque empreender em várias outras partes também é você ser dono do que você quer fazer. Então, você pode escolher o seu propósito, você pode escolher como vai funcionar, qual é a cultura. E isso também dá uma liberdade para você conseguir seguir esse caminho que você quer. Né? Quando você tem um caminho mais burocrático, com certeza, você tem que fazer vários processos para várias coisas. E o empreender te dá essa liberdade de, não, eu quero ajudar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Né? Tem a fatia que ela é mínima, mas ela pode ter uma conexão muito forte com essa questão que é a burocracia. Mas todo o resto, quando você pega o desenho do negócio, a forma como você quer se posicionar, como você apresenta... isso é muito sobre a sua visão, sobre as suas experiências, sobre a sua ótica do mercado, e isso é muito bacana, assim, né? Você pode se tornar uma pessoa criativa nesse processo e usar a sua autonomia, a sua expertise para fazer com que o negócio vá realmente para um nível mais dinâmico, mais
ainda mais quando a gente fala de startup, né? Um formato mais acelerado. É apaixonante. Eu falo que empreender é apaixonante. Não tem como resumir em palavras. Abras, cara, eu queria entender como foi o processo decisivo para vocês pararem em Hackathon. Vocês disseram que começaram ali a empresa de software, né? Você tentou algumas coisas que não deram certo, mas Hackathon, tipo, de onde surgiu? De onde surgiu a ideia de ir para esse meio e empreender com esse meio? Eu tenho uma história, tipo, bem conexa com hackathons também, fez parte de como eu comecei como dev. Eu acho muito massa e, pô, de novo, eu quero entender, não parece... Legal. Uma empresa de software virar uma empresa de hackathon não parece tão um jump tão parece fácil. um gap muito grande, né? Sim. Legal. Ter uma software house é algo muito complexo porque não é escalável, né? Então, assim, quando a gente olha os conceitos de startup, né, que tem que se sustentar na escalabilidade, ser uma estrutura de base tecnológica e tudo mais, quando a gente pega esses princípios, né, a gente vai para uma linha de compará-los com o que uma software house entrega, a gente está falando de um ambiente de consultoria, um ambiente que para você crescer, você tem que crescer time. Então, assim, poxa, eu quero atender, sei lá, quero impactar 300 empresas. Eu preciso ter um time super robusto para que eu possa atender essas 300 empresas. Escalar horizontalmente no sentido de contratar um monte de gente. Né? Exato. E fazer a gestão disso é muito complexo, né? A gente tem no mercado aí grandes consultorias, né? A gente tem aí grandes fábricas de software e a gente vê um time muito, muito gigante. E a gente sempre olhou para a possibilidade de como eu consigo me conectar com uma realidade escalável. A gente queria ser uma startup dentro de uma visão enxuta, dentro de uma estrutura enxuta, mas com um produto escalável. E por meados aí de 2014, 2015, começa a chegar aqui no Brasil esse movimento de hackathons, né? O Terron, na época, participou de se apaixonou pela metodologia. Na sequência, eu participei do Blue Hack da IBM e achei incrível a experiência. Só que era muito explícito o desafio que as empresas ainda tinham para fazer eventos como esse. Porque qual foi o maior problema dos hackathons aqui no Brasil? É que começou a surgir um posicionamento onde as pessoas falavam que o hackathon era uma modinha e, no final, as pessoas falavam que eram as empresas querendo grandes ideias e trocando dentro desse campo de possibilidade de grandes soluções por pizza, né? As pessoas começavam a falar, no final do dia as empresas querem só trocar ideias por pizza. E começou a surgir um desconforto muito grande na comunidade, porque os devs não queriam participar, as empresas não entendendo o que era a ferramenta, o que era a metodologia, o que era o hackathon, acreditavam que era sim sobre ter produtos e conquistar esses produtos por meio de uma oferta de pizza na madrugada para a galera ficar mais engajada. E a gente notou que assim, tinha algumas iniciativas que estavam fazendo certo, outras iniciativas que estavam perdidas no rolê. A gente falou, cara, por que não criar uma metodologia efetiva para isso? Por que não ressignificar a forma como as pessoas estão enxergando o hackathon aqui no Brasil? E aí a gente começou a construir metodologia e organizar todo o fluxo operacional dos hackathons para que não fosse só um ambiente centrado nas soluções, mas fosse um ambiente que fosse sustentado pela cocriação, pelo network, pela oportunidade que você conseguia ter ali no quesito acesso. Então, assim, sei lá, eu vou para um hackathon da Rocket City, eu sou de outro mercado, eu sou de outra vertente de negócio, mas eu estou ali, cara, eu vou ter contato com o Diegão, eu vou ter contato com a Jaque, sabe? Eu vou ser mentorado pelo Maicão, tipo, cara, isso é irado. Demais. Então, assim, as empresas, elas tinham essa possibilidade de ofertar esse portfólio de conhecimentos e os devs, né, os participantes, eles tinham ali a possibilidade de aprender e uma chance muito bacana, que é a chance de errar num ambiente regulado.
Então, assim, eu posso arriscar fazer a ideia mais esdrúxula, a ideia mais bizarra, que é a ideia que de repente, no meu dia a dia, eu não poderia colocar isso na prática, porque a empresa tinha um objetivo, a empresa tem um backlog, tem ali toda uma estrutura, e aí eu não posso arriscar. Né? Eu posso até jogar no ar uma possibilidade mais disruptiva, mas não é tão simples. Então, o Hackathon é um ambiente assistido que você pode mergulhar fundo na criatividade e nas coisas mais absurdas para você fazer. E eu acho que qual que é o ponto? A gente começou a ver todos esses desafios e a gente foi ajustando isso. Né? A Xiaoyi, ela foi ajustando, ela foi trabalhando. Cara, primeira coisa, empresa que quer fazer hackathon. Esse não é um ambiente para você ter produto. Não é sobre o produto. É sobre a exposição da marca, é sobre a conexão da marca com os devs, é sobre o compartilhar experiências, compartilhar aprendizados. E aí a gente começou a, de certa forma, educar o mercado. E trazer para o dev uma visão de como se relacionar com essas empresas. Então, assim, a experiência da Horizon 4, que era a fábrica de software, nos ajudou muito para entender os desafios dos desenvolvedores e a gente conseguir resolver isso numa startup, num negócio de hackathons, que ia desde a estrutura de consultoria, onde a gente ajudava as empresas a erguer a iniciativa, a gente conseguia educar as empresas, realizar o evento, e nós criamos uma plataforma para que o evento passasse por de ponta a ponta por ela. Então, desde a inscrição, submissão de projeto, e aí era onde a gente tinha ali, né, o tão desejado modelo de operacionalizar tudo isso de forma escalável e totalmente digital. E esse era o produto que a gente, né, poderia e chegamos a fazer, que era comercializar para outras empresas, para outras iniciativas. E aí eu acho que a gente conseguiu muito isso, assim, organizar o mercado, ajudar as pessoas e não ser uma startup de hackathons, mas ser uma startup, ser um negócio que ajudava as empresas a se conectarem com o desenvolvedor. Então, no final do dia, a gente era uma ponte que unia os dois mundos. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso com muita sensibilidade, a gente conseguiu comprar muitas brigas para a galera entender como se posicionar, qual era o valor real da empresa, por que a empresa estava fazendo aquela iniciativa. Para o desenvolvedor, a gente conseguia criar todo um itinerário, digamos assim, de aprendizado, de oportunidade. E a gente tem histórias assim incríveis nesse fluxo. Né? A gente tem, enfim, depoimentos assim, desde pessoas que falavam, cara, por meio do hackathon eu vivi uma ascensão de vida que hoje eu posso ofertar um colégio particular para o meu filho, eu posso, sabe, mudei de casa, pude ajudar os meus pais, porque esse lugar aqui acelerou o meu aprendizado a ponto de eu conseguir receber uma promoção, de eu conseguir colocar no currículo, né? Os participantes colocavam no currículo, ganhei tal hackathon, fiquei em segundo lugar, participei, e as empresas adoravam isso, né? Então, eu acho que é por isso que a gente viveu essa transição, assim, porque o hackathon a cada dia se mostrava como uma ferramenta muito positiva, acho que para a sociedade, sabe? E aí vocês resolveram parar de fazer, né? Depois da junção com a Rocket City. E foi uma decisão assim que vocês já estavam pensando há muito tempo? Foi alguma coisa relacionada ao mercado? Porque a gente vê que o hackathon tá... Eu não vejo muito hackathon ultimamente, né? Uhum. Depois que a Xiaoyi parou, não vejo mais nenhuma propaganda. Eu costumo ver empresas que fazem eventos para contratar trainee. Legal. Tipo, isso é bem legal, né? Faz o evento inteiro, daí são vários candidatos e eles vão montando times para no final um grupinho ser contratado, né? A Se eu não me engano, deu um stop bem grande também nos hackathons presenciais, pelo menos. Sim. Legal. Vocês tocaram nos dois pontos que já estão conectados à minha resposta. Boa. O primeiro é que, assim, em 2019 foi o último ano de hackathons presenciais, né? E a gente começou a se deparar com alguns desafios. Então, por exemplo, quando você tem um produto que envolve consultoria versus um ambiente digital que ele é escalável, mas, por exemplo, eu vendia um hackathon, por exemplo, a Rocket City. Uhum.
nesse hackathon, dentro da minha jornada empreendedora, eu atuava ali fortemente na parte comercial, na parte de suporte para desenhar, e ia até a parte do dia do evento, né? Então, assim, a gente tinha um time enxuto, um time totalmente conectado a todos os pontos mais importantes da construção de um hackathon. E eu tinha clientes que queriam, por exemplo, o Abraão facilitando o seu evento, porque era uma questão de segurança. Tipo, não, pô, o cara que estava aqui desenhando comigo, ele vai estar também no dia do evento fazendo a iniciativa. E qual que era o ponto, né? Eu não tenho como escalar uma iniciativa como essa, onde eu tenho que estar em todos os eventos, o time tem que estar, o time que atendeu, se eu tenho um time atendendo 4 projetos, esses 4 projetos vão para o mesmo dia, o cliente queria as mesmas figurinhas ali, né, atuando no dia do evento. Então a gente sofreu muito um ponto de escala, né? Então assim, teve um final de semana que a gente rodou 5, 6 hackathons. Eu lembro que tive que ir para a Loft, da Loft eu tive que sair para o hackathon da ASP, aí cheguei lá, o cliente, pô, mas por que você não está aqui? Não, porque hoje a minha agenda não é para cá, minha agenda está no outro. Mas como assim sua agenda está no outro? Então assim, era muito difícil. O ponto positivo é que a gente tinha uma relação incrível com todos eles, né? Então a Xiaoyi, em 2019, ela encontra um gap de crescimento. A gente rodou mais de 300 hackathons presenciais, aí você tem que fazer a conta aí, né? São 52 finais de semana mais ou menos, não sei se estou falando besteira, mas um ano tem mais ou menos isso. Então pensa como que era essa logística, né? De fazer todos esses eventos, lidar com a operação, lidar com o atendimento. Então foi um período muito complexo. E aí, em 2019, a gente rodou o hackathon do RSXP para 1.000 participantes. Foi algo surreal, incrível. E aí, o que acontece, né, nesse processo? Quando a gente entra em 2020, a gente já começou a refletir sobre como criar um produto escalável dentro dessa entrega principal que a gente fazia, que eram os hackathons. Então, a gente decidiu migrar para o online. A gente entendia que no online a gente teria essa escalabilidade. E a gente lançou um produto chamado Mega Hack. Esse produto era um super hackathon que acontecia com 10 desafios. A gente lança o primeiro Mega Hack em janeiro. Em março, estoura a pandemia. Só que pra gente foi um negócio assim... Seria até bom se você estava focando no online nesse sentido. E foi muito bom. O que a gente fez de faturar, a gente praticamente dobrou o faturamento do último ano de 2019 em 2020. É complicado falar que a pandemia foi boa para o negócio, mas é bem complicado. Acontece que alguns negócios que se beneficiam de não sair, por exemplo, eu trabalhei no Zé Delivery, eu vi esse crescimento muito grande, porque as pessoas estavam mais em casa. Querendo ou não, isso aconteceu. As pessoas estavam em casa, alguns negócios sofrem, alguns negócios... E alguns negócios a maioria que ajuda são os negócios que beneficiam uma pessoa em um momento de dificuldade desse, né? Mas eu acho que o legal desse processo, tirando todo o cenário caótico da pandemia, foi porque a gente teve um feedback muito positivo. Primeiro, uma startup, não quebrou nesse período. Só que eu acho que o segundo ponto não é nem sobre a gente não ter quebrado, eu acho que foi sobre... Algo que a gente também recebeu de vários depoimentos foram de pessoas que começaram a ter depressão nesse período e encontraram no hackathon uma rota de fuga para superar suas depressões. E aí, mais uma vez, é sobre impacto. Né? Então, assim, hoje eu encontro participantes dos hackathons de 2020, na época da pandemia, e boa parte deles relatam isso, assim, cara... Eu vivi o período mais complexo da minha vida, onde eu entrava numa sala para trabalhar às 8 da manhã, ou trabalhava do meu quarto, da sala de casa, parava 11 horas da noite. Eu não tinha mais visão de possibilidade do que fazer para me conectar com o aprendizado, porque as universidades começaram a tentar se adaptar, né? Toda a parte de educação sofreu muito nesse período. Você tinha uma falta de foco muito grande, porque todo mundo queria... eu falo que esse foi o período mais assim, complexo para a Rocket, porque até positivamente, assim, porque surgiu muitos outros players de educação e as pessoas ficavam sem direção, sem saber o que fazer.
E aí foi muito legal, porque nesse bloco entra a Xiaoyi fazendo hackathons online e ajudando essas pessoas que já tinham participado dos presenciais, ou não, ou estava participando pela primeira vez, mas estava se encontrando de forma positiva com a possibilidade de viver uma experiência muito bacana e que tirava elas, de certa forma, desse cenário de pandemia. Então, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Assim. Eu falo que, mais do que os eventos presenciais, pegando avião, mudando aqui, mudando ali, indo para lá, indo para cá, entrar na minha sala, ali no meu estúdio, no meu escritório, às 9 da manhã e parar, sei lá, que horas da noite, acho que foi um período muito mágico para mim, porque nesse ano a gente ganhou o prêmio de Startup do Ano. E tem um comercial da Under Armour, que eu acho ele incrível, com o Phelps, e no final tem uma frase que eu acho super impactante, né? Que fala assim, que aquilo que você faz na escuridão te leva para a luz. E foi muito isso, assim, porque eu não me lembro, eu não tinha como sair de casa, eu não tinha, assim, era a porta fechada e live o dia inteiro e dando mentoria para os grupos. E quando a gente recebeu esse prêmio de Startup do Ano, eu falo, cara, foi uma realização assim incrível, porque a gente ajudou muita empresa nessa época, a gente ajudou muitos desenvolvedores e foi algo que marca a minha história, assim, porque foi num dos anos mais complexos, eu acho que mundialmente falando, dessa última década, e a gente conseguiu, de certa forma, viver uma experiência incrível dentro do ecossistema, dentro da vida das pessoas, assim, foi bem bacana. E eu entendo que houve esse momento que vocês trocaram para online, houve essa ascensão durante a pandemia. Em qual momento isso deixou de fazer sentido? Na minha teoria, depois que a pandemia caiu, talvez o número de online tenha caído e a escalabilidade do negócio se tornou complicada de novo. Mas eu não sei se foi esse o caso, ou se teve uma decisão mais relacionada à junção com a Rocket City. Eu acho que foi um pouco de cada coisa, assim. Eu acho que você pega uma transformação muito grande pós-pandemia das relações entre as pessoas, do cotidiano das pessoas, da insegurança. Então, pensa, foi 1 ano e meio de hackathons ali, ó, sem parar. Aí você tem aquelas retomadas, né? Tipo, vamos sair do lockdown. Aí as pessoas estão inseguras, as pessoas estão cansadas das lives. Então, pensa, tipo, nos primeiros 10 meses de pandemia, estava todo mundo feliz com as lives que rolavam dos cantores. Era live no prédio, era live não sei aonde, era live em todos os lugares. As pessoas, com o tempo, começaram a se desmotivar com esse tipo de entretenimento, né? E aí começou a virar o quê? Meme, piada. Então, eu acho que a nossa decisão foi muito pautada numa mudança de comportamento. Numa mudança onde a gente teve também que dar um certo respiro para as pessoas enxergarem novas possibilidades. Então, eu penso que se não tivesse a pandemia, a gente estava crescendo de forma híbrida entre online e presencial. Vocês já estavam planejando antes, exato, né? Exato. Bem antes da pandemia, a gente estava nesse universo. A gente ia fazer mega hack, o mega hack online e o mega hack presencial. Então, a gente já estava com esse desenho. Só que quando a pandemia muda todo um cenário, um comportamento, empreender, uma startup, ela tem que correr contra o tempo, ela tem que agir de forma rápida. Ela não pode ficar esperando, né, toda uma mudança de comportamento para sustentar toda a estrutura que o negócio precisa. Então, a gente precisou pivotar um pouco mais esse negócio e entender o tempo que ia ser ali importante para a galera se reconectar com a metodologia, pegar segurança para voltar para os hackathons presenciais, né? Só que a gente não parou de fato. O hackathon ele foi para uma outra esfera que a gente começou a organizar com uma empresa parceira do Rio de Janeiro, e isso aconteceu por mais 1 ano e continuou rolando vários hackathons, né? Continuou, só que a gente, da operação da Xiaoyi, se conectou totalmente com o fluxo da operação da Rocket City. Então, o fluxo hackathon foi para uma outra iniciativa e a gente se conectou totalmente com o ambiente de educação.
e usou até em algumas iniciativas o hackathon para os alunos, enfim, e para outras e para outros desenhos, ajudamos alguns parceiros. Então, digamos que hoje, sim, a operação a gente entende como concluída. Hoje eu ajudo muitas empresas que estão fazendo hackathons internos, que estão fazendo hackathons que às vezes não são nem tão divulgados. Eu ajudo muito porque eu acredito na ferramenta, eu acredito no poder que a iniciativa tem, e eu sigo como um embaixador de hackathons mundo afora. Mas realmente a gente passa por uma mudança, né, no mercado, mas eu sinto que muitas coisas ainda vão acontecer dentro desse cenário de hackathons. Assim. Eu sinto que vem novidades por aí. É que, de certa forma, quando você tem um boom de qualquer coisa, ele vai durar um tempo limitado. Né? A pandemia, você falou o exemplo das lives, lives que eram os shows presenciais. Né? A gente não vai em show todo dia, toda hora. Então, se torna uma coisa que é limitada. É uma coisa que você não faz toda hora. E daí, quando você tem um acesso a isso de forma gratuita, tipo, abriu o Instagram, tem 70 cantores fazendo show. Acaba perdendo a graça, né? Quando você tem muitas coisas fazendo ao mesmo tempo. E mesmo assim, tem formas de você fazer isso funcionar, que nem vocês fizeram na Xiaoyi, fizeram por bastante tempo os Megas Hackathons, depois fez o da Rocket City, inclusive eu participei de um que fizeram na Rocket City, acho que a gente ficou em 3º lugar, se não me engano. Legal. E é uma iniciativa muito legal, porque é aquela coisa que o Space Squad e a Rocket vivem falando. Quando você está iniciando ou você já está na área, você tem essa necessidade de ver as coisas acontecendo, né? De ver as coisas funcionando, de ver as coisas já prontas, de forma rápida. Né? E os hackathons, eles ensinam isso e muito mais coisa. Eles ensinam como você trabalha em equipe, ensina a criar um modelo de projeto. E tem muitas histórias também de pessoas que pegaram projetos do hackathon e transformaram em coisas reais. Sim. Né? De pegar o projeto e transformar numa startup que funcionou por bastante tempo. Né? Pô, hackathon é uma experiência incrível. Eu também falo para todo mundo fazer, porque é uma experiência de networking. Foi onde eu consegui meu primeiro emprego em uma empresa de produto, porque eu estava ali no hackathon, me viu, chamou para entrevista, não precisa nem fazer o teste técnico, já te vi no hackathon. Olha aí. É isso. Consegui uma oportunidade incrível que eu não teria se não fosse pelo hackathon. Tô com um case aqui na minha frente, olha aí. Literalmente. 2 cases, na verdade. Eu fiz um monte. Teve uma época que no começo da carreira eu juntei com os amigos ali que gostavam e a gente foi só fazendo hackathon. E a gente tentou presencial, tentou online, a gente acabava gostando dos presenciais, mas a pandemia complicou um pouco. Mas foi essencial para minha carreira e foi muito massa. Então, legal perguntar. Queria juntar até na pergunta disso. A gente sentiu um pouco que quando foi para os online era um pouquinho diferente a questão de networking e tal. Eu queria ver a tua visão indo para o online, se você acha que você perdeu alguns aspectos ou ganhou alguns aspectos. Às vezes eu sentia, eu não sei se eu estava usando errado, mas que essa conexão que você tem no presencial, de ficar vários dias, de virar à noite, era mais difícil de acontecer. Legal. E que, sei lá, parecia que tinha gente que já saía de lá com um projeto de 2 anos pronto. Né? As polêmicas. O que eu enxergo, assim, quando traz essa temática de conexão, né? É muito delicado quando a gente pega um cenário de caos como um pano de fundo. Né? Então, isso acaba sendo até um pouco assustador. Né? A gente estava vivendo um período muito caótico, né? De insegurança, de incerteza. Né? Então, assim, você ia para o mercado, chegava em casa, você tinha que limpar álcool, passar álcool em tudo, limpar todos os produtos. É um negócio bizarro, um negócio assustador. Então, eu falo que naquele período as relações elas estavam, né, sendo sustentadas com um pano de fundo muito complexo, né? Só que ainda assim foi muito interessante porque eu vi que o online ele democratizava o acesso. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu poderia ter no meu grupo alguém de Manaus. Sim. Eu poderia ter no meu grupo alguém de Angola, eu poderia ter no meu grupo alguém de Floripa, alguém da Bahia. E
isso era muito irado, né? E eu vi muitas pessoas que conseguiram se conectar e fazer assim, entregas sensacionais e realmente lidar com oportunidades que foram construídas dentro do ambiente online. Porque eu tinha um mentor que era da empresa X, eu tinha um outro mentor que era da empresa Y, eu tinha um jurado e uma jurada que eram de um segmento X também. Então, assim, era uma diversidade de pessoas, era uma diversidade cultural muito grande. Quando você faz um hackathon presencial, por exemplo, aqui em São Paulo, o que a gente vai ter? O maior número de pessoas de São Paulo e uma outra pessoa que veio do Rio, que veio do interior, que veio de Minas, mas é muito restrita. Quando você vai para o online, a aventura é muito maior. Então, a gente tinha pessoas que não sabiam lidar muito com isso e, obviamente, não conseguiram ter uma melhor experiência, mas nesse movimento de democratizar esse acesso, a gente conseguiu oportunizar para algumas pessoas que, cara, sei lá, e eu vi muito isso. Cara, eu tô numa cidade que sei lá, 500 quilômetros da capital, sabe? Chegou a internet recentemente e essa é a minha primeira experiência que eu tô tendo na minha vida com pessoas de outros estados. Entendeu? Assim, eu tinha que pegar um barco para ir para a faculdade, ficava, sei lá, 1 hora para chegar na faculdade, tipo, eram realidades que a gente recebia assim, de coisas assim assustadoras, não assustadoras, mas que é totalmente divergente do que a gente tem aqui numa capital. É diferente em São Paulo que acontecia pelo menos, não acontece, mas um hackathon por final de semana e uma cidade que nunca teve e que essa é a única oportunidade da pessoa se conectar com uma comunidade e fazer um negócio acontecer, isso pode ser muito louco. E eu vi pessoas nesse cenário, sabe, de estar a 500 quilômetros da capital, numa cidade, sei lá, com 4.000 habitantes, e essa pessoa viver uma experiência... Aí já tem mais um case aqui na minha frente. Viver uma experiência transformadora. Então, eu acho que, por exemplo, para quem tinha muito hackathon, ou muito acesso, ou muita oportunidade, pode ser que essa pessoa se aproveitou muito, porque, né, de repente ficou mais fácil, ela já tinha ali a malemolência, né, de fazer o network, a conexão, ou algumas pessoas não se adaptaram, mas eu costumo olhar para a realidade dessas pessoas que a gente conseguiu levar esse acesso, sabe? Democratizar nesse nível, para a gente foi algo muito importante. Porque eu vi pessoas como essas tendo conexões com oportunidade de trabalho, com conhecimento, que, cara, naquele dia a dia dela, aquilo seria improvável. Então, a gente, de certa forma, conseguiu fazer uma entrega bacana, nesse sentido de, cara, falar que o hackathon é para todos, sabe? Fora pessoas, assim, que eram de realidades, assim, que, não, eu tenho mais de 50 anos, isso não é para mim, eu codo dentro de uma linguagem mais antiga, tal, não sei o quê. E foi para o hackathon e descobriu oportunidades incríveis com novas ferramentas, com novas dinâmicas, com mentoria, e isso foi muito bacana. Sim, muito bacana. Querendo ou não, o hackathon não é nem só sobre codar. Eu já vi e já ganhei hackathon sem uma linha de código. Eu já perdi hackathons porque eu passei o tempo todo codificando, não resolvi um problema, não soube demonstrar, e já ganhei hackathon só com um PowerPoint explicando muito bem a ideia que eu queria resolver e como eu resolveria se eu tivesse tempo. Mas não é porque você não sabe codar que você não pode participar de um hackathon, porque até onde eu entendo é uma competição, né? É um evento para você criar uma ideia que solucione um problema, independente da ferramenta que você quiser utilizar. É para você Então, praticar, né? Praticar os pontos que não dá para você, exatamente como você falou, testar no dia a dia. E eu achei muito legal o ponto que você tocou de falar do pessoal do interior, porque eu venho do interior de Minas Gerais, com uma cidade de 7 mil habitantes. Então, qual cidade? Chama Guidoval. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Olha aí. Lá no fundo. E a Rocket City e esses eventos que aconteceram durante a pandemia me ajudaram a dar um boom. Porque na pandemia eu ainda era uma criança, literalmente. Tipo, em torno de 13, 14 anos. Ela tem 17. Eu ia perguntar. Então, em coisa de 13, 14 anos. E isso na cabeça de um adolescente, na cabeça de todo mundo, é tipo
meu Deus, o que está acontecendo? Entendeu? E daí tinha toda a confusão de escola, tinha confusão de tudo. E esses eventos ajudaram, principalmente esse pessoal do interior, que não tinha tanto acesso, então não sabia que existia, a conhecer e a participar da mesma forma. E aí hoje eu posso estar aqui gravando podcast, hoje eu posso ir, sei lá, para BH para fazer um meetup, para conhecer as pessoas e... Comer crepe pela primeira vez? Comer crepe pela primeira vez, que eu comi ontem. e abre essas oportunidades para o pessoal que não tinha acesso antes. Porque como que você fica sabendo, principalmente no interior de Minas Gerais, é muito difícil, antes da pandemia, você ver pessoas utilizando tecnologia. Entendeu? Tecnologia em Minas. Eu peguei a época, eu tenho 17 anos, eu peguei a época de não ter telefone fixo em Minas. Sabe? Tipo, era telefone fixo mesmo. E daí a gente não tinha acesso, tipo, não tem acesso a essas tecnologias. E daí você tem, infelizmente, a pandemia, mas que também abre oportunidade pro Brasil virar o Brasil, né? Que é esse país cheio de diferenças, de pessoas diferentes, e para essas pessoas poderem ter acesso umas às outras e se conhecerem. Isso, nossa, é aquilo, né? Tipo, pensa assim, o ambiente online te oportunizou essa chance de você estar aqui hoje tocando um podcast, né? Então, assim, pensa que se a gente fosse acreditar que só o presencial poderia nutrir isso, só um hackathon. Não, assim, cara, foi você ali, deve ter sido nos NLWs, vendo ali, pô, o Maicão, puxar os desafios, o Diegão e tal. Isso é a sua consistência em acreditar na metodologia, em acreditar no processo, fez com que você chegasse até aqui. Então, assim, se você estivesse esperando o modelo tradicional, né, tá ali, e nada contra os modelos tradicionais, mas, pô, uma escola presencial, tal, né, sabe, às vezes você poderia te levar para outro caminho, não para esse. Você ia chegar em algum lugar assim, mas, né, de repente com uma outra rota aí no GPS, mas de repente não com 17. Não com GPS. Não com GPS. Mas sim, assim, então eu acredito muito nisso e eu acho que o online está aí para democratizar e eu fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais a Rocket buscando metodologia, buscando de certa forma, muito estudo para levar educação de forma acessível, de forma que desafia o aluno, de forma que desafia a comunidade, sabe? De forma que faz em conjunto. Eu acho isso incrível e é o nosso propósito, assim, sabe? Abras, eu queria entender o pós-junção. Legal. O que virou o Abras dentro da Rocket City? Legal. Como você foi lá para agregar, né? Ou como foi essa mudança de valores na Rocket? Bacana, bacana. Dentro da Xiaoyi, eu sempre fui uma pessoa que... Eu não vou nem falar do operacional dentro do negócio, mas na minha relação com os desenvolvedores, eu tinha uma responsabilidade muito grande de criar o ambiente mais acolhedor para todos eles dentro do Hackathon. Então, para mim, era muito importante mostrar para o dev que o dev geralmente é um perfil muito crítico, né? Assim, e qual que eu acho que era o cenário, né? O cenário que a gente tinha é que todo mundo pensava que o dev era o hacker do mal, aquele cara né, que ficava ali, aquela pessoa da sala escura dentro de casa, com aqueles LEDs e tal, e só codava e só tentava hackear as pessoas. No final de semana, talvez. No final de semana, talvez, né? Mas a gente teve que tirar esse medo das empresas, porque as empresas, elas acreditavam que, tipo, mano, não posso abrir meu banco de dados, o meu modelo de negócio para uma pessoa que, né, depois vai fazer, sei lá, uma maldade. Era exatamente essa visão. Então, quando a gente fala que a gente teve que ser essa ponte de conexão, era até para desmistificar essa aparência que as empresas enxergavam que o dev tinha. Nesse cenário, eu comecei a me relacionar muito com pessoas. Então, era muito engraçado. Assim, eu fazia um hackathon de um banco X, por exemplo, e aí tinha 200 devs participando. Quem fez aqui o Assemble sabe que eu coloco uma musiquinha triste lá no final.
E façam com que as pessoas que passaram ali 3 dias no evento se conectem. Então, assim, cara, será que você pode agradecer pro seu coleguinha do lado que te aguentou por 3 dias, que aprendeu com você, que te ensinou, que tomou café contigo, sabe? Que foi pro happy hour, que foi pro after. Sabe? Será que você pode agradecer essa pessoa, a experiência que vocês construíram juntas aqui? E o que eu acho que era legal disso? Porque no final a gente via, pô, a galera chorando, a galera emocionada, a galera virando melhores amigos. E eu tinha uma missão aí. Eu queria muito, de certa forma, fazer com que as pessoas se conectassem, independente do nível crítico delas. Assim, eu sou uma pessoa crítica, não, eu sou dev, não, eu sou intocável, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, você pode ser o que você quiser, mas no final do dia você é uma pessoa, né? E você está aqui não só por um prêmio, você está aqui para aprender, para se desenvolver. Então, eu criava muito uma atmosfera de conexão, né? Eu pude ajudar pessoas que chegaram no hackathon e que estavam vivendo dentro da empresa situações abusivas. E a pessoa pegava todo esse trauma, né, do trabalho e chegava no hackathon. Então, uma discussão já gerava um caos, já desestabilizava. Eu lembro até como hoje, assim, uma participante que passou por um desafio no hackathon assim, de discussão entre o grupo, e ela chegou em mim chorando. Ela falou assim: eu passo isso todos os dias no meu trabalho quando o meu chefe me agride verbalmente. Ele me agride e ele me humilha num nível que essa discussão aqui está me levando para aquele ambiente. Eu não quero mais ficar aqui. E aí foi muito bacana, porque nessa hora eu acredito muito em dons, assim, né? Na hora ali, tipo, eu tenho um lance com comunicação não violenta e com psicologia que é absurdo, assim. Eu falo que eu tenho que estudar psicologia agora. Porque eu pegava aquele desafio para mim. Eu precisava mostrar para ela que aquele ambiente era seguro para ela mudar de grupo, se ela quisesse. Para ela zerar tudo. Não, agora eu quero ser mentora, então vamos desenhar o fluxo para você ser mentora. Então, assim, eu queria mostrar que ela poderia superar aquele trauma. E que aquela superação poderia gerar oportunidade para ela voltar para o mercado, voltar para o trabalho dela e não aceitar aquilo que ela estava passando. Então, aquele ambiente que é tão suscetível para eu errar, para eu aprender, na construção da ideia, pode ser tão incrível quanto para autoconhecimento também. Para eu pegar as minhas vulnerabilidades e falar, cara, aqui eu vou testar formas de superar isso. Então, foi muito bacana porque ela conseguiu seguir a jornada inteira do hackathon. Ela começou a participar de outros, ela superou esse desafio e ela conseguiu sair do trabalho dela e ir para outro trabalho. Então, eu fiquei super feliz e super impactado com esse movimento do quanto eu me conectava com pessoas. Então, assim, o processo de fusão entre Xiaoyi e Rocket foi incrível porque a gente já tinha um match muito grande de, cara, a gente quer impactar, a gente quer continuar ajudando a comunidade, a gente é pró-comunidade, nosso intuito aqui é sempre ajudar as pessoas a encontrarem o seu próximo nível. E aí a gente vai para um desafio onde a Rocket está ali mais ou menos com 30, 40 colaboradores, a Xiaoyi com uns 15 mais ou menos, e aí a gente decide falar, cara, vamos enxergar o que é esse novo caminho. E esse novo caminho, ele vem muito assim, a gente, seguimos como Rocket City, e nesse fluxo a gente vai entender como as duas operações podem se complementar. Nesse desenho, eu vou para o ambiente de pessoas, que é um ambiente que eu gosto muito e eu sou apaixonado, pessoas e cultura. A gente não tinha uma área de pessoas, a gente não tinha uma estrutura, porque quando uma startup ela está nesse porte de 30 pessoas, eu falo que assim, você não tem como consolidar, criar uma área. Você vai ter o mínimo que uma contabilidade, um financeiro pode ali te absorver de demanda, mas não necessariamente você vai ter, né, ali um número, eu tenho agora um time de people. Não. Né? Então, aí quando a gente vai para uma linha de unir as duas empresas e tudo mais, e viver uma crescente com time, a gente precisava de ter alguém olhando pessoas. E nesse formato eu decido ir para essa área e ajudar na construção tanto da parte mais burocrática que precisava ter,
quanto no desenho da jornada do Booster, que é como a gente chama todo o nosso time, e de forma igual no desenho de cultura. Então, eu fui para essa parte que eu acho que, nossa, modificou toda a minha vida e me trouxe experiências únicas aí na caminhada. E agora você é só o Abras, né? Que ajuda em todos os lugares, ajuda pessoas, ajuda a cultura. E, cara, isso é incrível. É incrível, é incrível. Uma pessoa que veio da contabilidade, não estava se encaixando direito lá e falou, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar a vida de pessoas. E daí teve todo esse processo e ajudou milhares de pessoas, imagino. E isso é incrível poder estar conversando com você aqui hoje, sem brincadeira. Incrível é poder conversar com vocês, pô. Eu quero estar mais vezes aqui. Com certeza. Pode vir. Mas aí, já partindo pro final, conta um pouquinho pra gente do que você tá fazendo agora. Tipo, qual é o seu momento de Abras, vou ajudar pessoas? Legal. Eu falo que, assim, dentro da Rocket, eu tenho uma missão muito grande de ver essa comunidade crescendo, de ver mais pessoas impactadas por meio da educação e tecnologia. Eu começo isso lá em casa, que o meu sobrinho está concluindo agora o Explorer. Que legal. Eu vou até falar para ele assistir esse conteúdo, porque para ele está sendo super importante. Assim. Eu lembro da emoção dele quando ele fez ali a primeira landing page dele e tal, com os botões. Não está muito legal, não está muito bacana, mas eu consegui fazer aqui. Se eu não me engano, ele estava contando algo sobre mim, sobre ele nessa landing page. Assim, eu achei super bacana. E eu estou vendo esse impacto, por exemplo, dentro da minha casa com o meu sobrinho. E quando eu vejo isso dentro do Brasil e dentro do mundo, assim, é algo que eu acho assim, surreal, porque a gente só vai conseguir transformar a sociedade que está passando por grandes desafios por meio da educação. Tem outros pilares que a gente precisa cuidar, mas eu acho que a educação é algo super importante. Então, eu me conecto muito com essa missão dentro da Rocket, que é levar a educação. E como um homem preto, que veio da periferia, de uma realidade de vulnerabilidade social e teve essa ascensão por meio do empreendedorismo e tudo mais, eu me preocupo muito com quem vai ser o próximo Abras, sabe? Quem vai poder viver toda essa construção dentro de uma carreira empreendedora, saindo da onde eu saí? Como eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso ajudar uma empreendedora que está ali tentando se conectar com tecnologia, formar um time, sabe? Como que eu posso ajudar um empreendedor que está na mesma realidade, ou estava na mesma realidade que eu, a viver essa ascensão? Então, o meu próximo passo é continuar levando a educação e fazer com que a minha história possa ser uma semente na vida do próximo para ele acreditar que é possível. Eu vivo coisas hoje que eu jamais imaginei viver. Eu tenho acesso hoje que eu jamais imaginei ter. E não foi fácil chegar até aqui. Muitas coisas eu aprendi errando muito, me expondo muito, passando muito constrangimento. E eu fico pensando nisso, assim. Eu acho que hoje eu estou numa fase, e eu falo isso para todo mundo, né? Eu estou num momento onde realmente eu quero entender como eu posso ajudar pessoas, como eu posso continuar ajudando pessoas. Então, hoje, por exemplo, tem um conteúdo que eu construí que é como que eu conecto o dev a uma jornada empreendedora. Então, como que vocês que estão aí estão aprendendo cada vez mais sobre código, subindo de nível, né, nessa jornada de conhecimento técnico. Beleza, como que vocês se conectam, por exemplo, com uma realidade empreendedora, com uma jornada empreendedora, além do que vocês veem no dia a dia? Como que vocês se conectam com os bastidores de uma jornada empreendedora? Então, hoje, por exemplo, estou trabalhando muito esse conteúdo, estou ajudando algumas startups que estão começando agora, seja com temáticas sociais, seja com outros tipos de temática. Então, o novo Abras está
momento aqui de descoberta, de aprendizado, e que eu sou apaixonado, assim, porque às vezes você pensa, você é o super-herói ajudando o próximo. Na verdade, você está mais se ajudando do que ajudando o próximo. Você está mais aprendendo do que ensinando. E acho que essa é a minha missão. Cara, a sua história já é uma sementinha e foi uma das histórias mais bonitas e mais legais, principalmente de crescimento e de também transformação de carreira. Aqui a gente já teve algumas histórias legais, como a da Nath. E acredito que, espero que a gente possa ter a da Nádia, que se encaixa muito com a sua de contador. Ah, isso verdade. Prova que é. Próximo tema eu e ela aqui, ó. Ué. Perfeito. Prova que, não tem essa de estar 8 anos na carreira, não poder mudar, ter que ficar aquilo, já se comprometeu. Sempre tem o tempo de você ir, repensar e tentar de novo. Você falou do seu sobrinho, eu também tenho um exemplo em casa, que é a minha tia, que já tem mais de 50 anos, trabalhou a vida inteira em coisas não relacionadas, porém já completou o Explorer, está fazendo o Discover e eu acho isso incrível. Eu vejo que realmente se dedica, vai todo dia e é assim que você consegue. Sim. Qualquer pessoa consegue. O problema é se dedicar todo dia. Exatamente. Muito show. O episódio de hoje vai ficar por aqui, Abras. Muito que pena. Que pena. Mas volta. Volta. Não, eu sou super tímido, eu fico super nervoso no começo, mas hoje aqui, consegui me soltar um pouco. Bora fazer mais uma rodada aí, Me chamem daqui a alguns dias para mais um episódio. Eu vou amar. Boa. Bora, com certeza. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre o Abras, tem sempre as redes sociais na descrição, tem também as redes sociais dos hosts e tem também o link para o site do Space Squad, que é o grupo da comunidade da Rocket City, que está aqui para... Exatamente, está aqui, ó. Que está aqui para ajudar vocês, para juntar com a comunidade da Rocket, juntar as outras comunidades, juntar a comunidade dev e criar conteúdo e compartilhar para vocês. A gente faz parte da comunidade, a gente foi impactado pela comunidade e a gente está aqui para compartilhar essa experiência e conhecer pessoas também, conhecer histórias, contar histórias. A gente tem várias iniciativas como os meetups que estão acontecendo pelo Brasil inteiro. Tem o blog, tem o YouTube, o Spacecast, tem os Space APIs que acontecem na comunidade do Discord da Rocket City. Então tem várias iniciativas que a gente faz que vocês podem ter acesso, mas também tem acesso a gente. A gente cria conteúdo para os nossos perfis pessoais e a gente está sempre disponível para quem quiser bater um papo, conversar e se conhecer melhor, porque a gente faz parte da comunidade e a gente quer fazer mais parte ainda, entrar mais ainda nesse mundo, inclusive ajudando pessoas. Sim, e vocês também podem fazer parte, se você está interessado em contribuir fazendo conteúdo, seja vídeo do YouTube, seja aqui no podcast, escrevendo artigo, só entra no link e preenche o formulário que na próxima vez que a gente fizer a seleção, você pode ser selecionado também para fazer parte aqui da Space Squad. Exatamente. Abras, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por compartilhar sua história incrível com a gente. E muito obrigado por estar fazendo o que você faz hoje, porque você impactou muitas vidas, impactou a minha, impactou a do Gabriel. Então, muito obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço e, assim, na verdade, assim, acho que quando a gente fala de um trabalho como esse, a gente tem toda a nossa estrutura de educators, né? A gente tem toda a nossa estrutura de comunidade, mas a gente só consegue alcançar o que a gente almeja alcançar por pessoas como vocês carregadas de propósito, né? Então, vocês estão aqui vivendo e conciliando toda essa realidade com a rotina de vocês, com o dia a dia de vocês, mas no fundo, vocês têm uma missão que é mostrar para toda a comunidade Rocket City o que é ser esse embaixador, essa pessoa que acredita na metodologia e, mais do que isso, pode abrir caminhos para outras pessoas viverem a mesma experiência de sucesso, de ascensão, de carreira, de vida que vocês tiveram. Então, no fundo, a Rocket é o reflexo do que vocês estão fazendo aqui. Então, obrigado pelo apoio e pela confiança. Muito obrigado. E é com isso que a gente fica o episódio de hoje. Valeu, pessoal. Galera. Falou.